Princípio de Maupertuis. Esse princípio, historicamente, foi o primeiro princípio variacional da mecânica. Não foi o primeiro princípio variacional da física, porque o princípio de Fermat é um princípio variacional da ótica geométrica que antecede o princípio de Maupertuis. Mas da mecânica, o primeiro é esse aqui. E ele foi chamado, na época, de princípio da mínima ação. Hoje em dia, esse nome princípio da mínima ação, ou princípio da ação mínima, como queiram, é muito mais usado para o princípio de Hamilton, tá? Esse princípio aqui, ó, delta da integral de L dt igual a zero, que é conhecido quase universalmente como o princípio da mínima ação. Mas o nome original, esse nome aqui, foi dado originalmente para esse tal princípio de Maupertuis. Como é que esse princípio é formulado modernamente? Primeiro, a quantidade que vai ser minimizada, né, no princípio de Maupertuis não é a integral no tempo da Lagrangiana. É esta quantidade que eu vou chamar de ação reduzida. Alguns chamam de ação abreviada, aqui eu vou chamar de ação reduzida. Vou chamar de I para distinguir do S, que é a integral de L dt, tá certo? Então, a ação reduzida é integral de PQ ponto. O princípio de Maupertuis diz que essa ação reduzida é mínima para a trajetória real quando são consideradas certas variações da trajetória física que são diferentes das variações que nós estudamos ou que consideramos quando discutimos o princípio de Hamilton. A variação admitida aqui no princípio de Maupertuis permite que os extremos temporais variem. A variação que é feita aqui, ó, no princípio de Hamilton é uma variação desse tipo. Se aqui se representa os Qs, né? Isso aqui é um instante T1, instante T2. Nós comparamos todas as trajetórias que começam numa dada configuração no mesmo instante T1 e terminam numa dada configuração no mesmo instante T2. Essas são as trajetórias de comparação. Aqui vai ser a variação que vai ser permitida nesse princípio variacional, inclui uma variação nos extremos temporais. Então, a variação que eu vou chamar pela letra delta maiúsculo para distinguir dessa variação aqui, em que os extremos temporais são fixos, tá bom? Então a variação delta vai ser definida da seguinte maneira. Nós vamos permitir que a coordenada tempo varie, então tempo vai para um t' igual a t mais um epsilon x de t, que eu vou denotar então por t mais delta t, e as variáveis QI de t vão para QI' de t', que são QI de t mais epsilon eta i de t. Essa função x maiúsculo de t e estas funções eta i de t são arbitrárias, mas nós vamos continuar exigindo que os extremos sejam fixos no espaço de configuração. Isso aqui eu vou identificar como QI de t mais delta QI, certo? Então, esses delta Qs devem ser zero nos extremos temporais. Então, delta QI de T1 igual a delta QI de T2 igual a zero. Vou fazer uma figura aqui para tentar esclarecer melhor, para vocês poderem comparar
as variações que são permitidas aqui com essa aqui é a variação delta. E aqui nós vamos representar a variação delta maiúsculo. Então, por exemplo, consideremos aqui um instante T1 e uma configuração inicial Q1. Aí, consideremos uma trajetória, um movimento no espaço de fase, que passa pela configuração Q2 no instante T2. Uma trajetória variada possível é uma trajetória em que o instante inicial não precisa ser T1, é um T1', o instante final não precisa ser T2, é T2', mas a configuração inicial é a mesma e a final é a mesma. Então, ó, a trajetória tem que ser alguma coisa assim, ó. Tá? Delta Q é 0 nesse extremo e naquele lá. Essa variação é um caso particular desta aqui, em que você não varia o tempo. Não se permite que o tempo varie. Tá? Se não se permitir que o tempo varie, esse extremo vem para cá, esse outro vem para cá, e nós recuperamos uma variação usual delta minúsculo. H não depende do tempo. Ou seja, a hamiltoniana é conservada. 2. Nós vamos supor que todas as trajetórias de comparação, quando nós fazemos uma variação da trajetória física para uma outra trajetória qualquer, o valor da hamiltoniana ao longo dessa outra trajetória é o mesmo que para a trajetória física. Ou seja, H tem o mesmo valor em todas as trajetórias de comparação. É constante e tem o mesmo valor em todas as trajetórias de comparação. H é conservada e tem... Em outras palavras, como H tipicamente representa a energia, né, nós vamos comparar diferentes trajetórias vizinhas, todas com a mesma energia. Tá? E 3 é a hipótese de que os extremos fixos, que os extremos são fixos. As configurações inicial e final são fixas. Delta Q I T1 igual a delta QI T2 igual a 0. Dadas essas condições, a ação reduzida é mínima ou, de modo mais geral, estacionária, né, para a trajetória física. Isso é o que diz esse princípio chamado de princípio de Maupertuis, que originalmente foi chamado de princípio da minimação.